Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos novamente à PsiTV BSB, nesta quarta-feira, dia da nossa live com quem faz, né? Por isso o programa se chama Conversando com quem faz. Sejam bem-vindos e vamos iniciar hoje com a entrevista da professora Ana Lúcia Cunha Palma, especialista em psicologia humanista, que vai conversar um pouquinho com a gente. Muito bom dia, professora. Bom dia a todos, bom dia, meu querido, amado mestre e amigo, professor Ivo Donner. A gente já tem uma história escrita juntos, há algum tempo não trabalhávamos juntos e essa oportunidade me alegra muito e eu espero que estreite esse caminho, que é um caminho de muito afeto, mas que a gente tem simplesmente andado longe porque tomamos rumos diferentes profissionalmente, mas o coração sempre esteve junto, então eu começo agradecendo e dando as boas-vindas a vocês e vendo o que a gente pode fazer junto hoje, né? Todos ganharem, para ser bom para o Ivo, para mim e principalmente para toda a nossa plateia. Muito bem, professora. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu começo perguntando o seguinte, Ana: qual é a filosofia que embasa a ACP, a abordagem centrada na pessoa? Bom, a gente tem que começar contando que o Rogers não era exatamente um estudioso de filosofia, né? A abordagem centrada na pessoa, ela foi se estruturando a partir da própria experiência do Rogers dentro do seu trabalho nas universidades. Mas era um homem que observava muito o mundo, né? Ele tinha uma formação em biologia, em teologia, morou na China, então ele tinha múltiplas visões e aos poucos ele foi construindo uma psicologia que mais tarde veio a se encaixar, a ser não é se encaixar, veio a agregar e a compor também a psicologia humanista. Então, a filosofia que reúne o que depois veio se chamar de psicologia humanista é a filosofia humanista, que começa lá nos pré-socráticos, depois passa por Sócrates e segue em frente, né? Então, e isso já começa aí uma curiosidade, é que a abordagem centrada na pessoa, embora seja uma das psicologias humanistas, ela é anterior ao movimento da psicologia humanista, né? Então, a gente comemorou agora, em 2020, 80 anos da abordagem centrada na pessoa, e porque assim, a data mais ou menos que o Rogers coloca como tendo sido o nascimento da abordagem centrada na pessoa foi em 1940, e a psicologia humanista, o movimento da psicologia humanista já é dos anos 60. Né? Mas seria, então, a filosofia humanista que agrega todos aqueles profissionais que estavam avulsos lá no final do pós-guerra e criam juntos o movimento da psicologia humanista. Muito bom, muito interessante essa sua informação, gostei. Continuando então, como é que surgiu? Bom, você já falou bastante, né, do Rogers, mas como surgiu e quem foram os pioneiros dessa abordagem? Além de Rogers, quem mais a gente pode considerar como pioneiro? Da abordagem centrada na pessoa, a gente tem que lembrar que ele trabalhava em universidades, né, e ele tinha os próprios alunos. Depois se juntaram a eles, o Rogers viajava muito, então ele conheceu brasileiros, ele tinha Maria Bowen, o próprio Bob Lee, Robert Lee, que é vivo ainda hoje, né? Maureen O'Hara estava lá também. Então, algumas pessoas que trabalhavam com ele o ajudaram a compor o que se tornou a teoria da abordagem centrada na pessoa, né? Aqui no Brasil, o Rogers trouxe, né, a abordagem pelas mãos de Eduardo Bandeira, em 1976, que é o primeiro encontro de Arcozelo, né? E reparem como isso é recente, 76, nós já estávamos por aqui, né? Sim, Muitos de nós já estávamos por aqui há bastante tempo. Então, se faz aqui no Brasil o encontro de Arcozelo, esteve em Brasília, a Rogers adorava Brasília e adorava os brasileiros, né?
E aqui no Brasil, então, a gente tem Lúcio Flávio, lá no Nordeste, o irmão Justo, que acabou de completar 99 anos, trouxe para o Rio Grande do Sul, e alguns precursores que eram alunos, que o conheceram muito jovens, né, e que espalharam a teoria da abordagem centrada na pessoa pelo Brasil. Então, entre nós, a gente tem a Márcia Tassinari, muito ativa ainda, né, com plantão psicológico, que é hoje a menina dos olhos dela, mas que tem uma obra muito vasta, né? O professor Cavalcante no Nordeste, o professor Cop em Minas, a Maria do Céu Batalha trabalhando na mediação de conflitos, Raquel Vrona. Então, assim, a gente ainda tem pioneiros, né, entre nós. Isso é um privilégio, né? É um privilégio. Nós temos, inclusive, filmes a cores do Rogers. Olha só que coisa boa, que coisa maravilhosa, né? A tecnologia sempre ajudando, né, Ana? Ainda bem. Eu fico sempre imaginando a criação da psicologia humanista lá no final dos anos 50 e 60, quando o Elis começa a reunir aquelas cartas, né, de Maslow. Sim, a gente não pode esquecer de Maslow, né, que é considerado o pai da psicologia humanista. E aí ele tinha um guarda-chuva bastante amplo na sua teoria, e uma teoria bastante simples, que conseguia absorver aqueles outros teóricos que também já tinham trabalhos consistentes, e para chamar de uma coisa só, que foi a psicologia humanista. Mas eu fico pensando, aquelas trocas de cartas, né, por um correio de navio, que naquele momento o correio era de navio, né? E hoje a gente, num clique, a gente está falando com o Japão, as Olimpíadas acontecendo aqui, a gente vendo em 4 telas. A tecnologia, ela pode ser usada para nos ajudar, né? Olha nós aqui, esse consultório que a gente tem agora aqui em 40 centímetros. Exatamente. E é interessante porque numa das assembleias, né, do conselho, se discutiu muito essa questão da comunicação assíncrona, né, do psicólogo com Sim, o paciente. E na época eu dizia o seguinte: bom, se nós vamos cancelar a comunicação assíncrona, se nós não podemos usar, então nós temos que cancelar Freud, Jung, Rogers e outros, né, que tanto usaram a carta como instrumento, né? é. Cartas, e, enfim. Eu acho que a gente vive, só fazendo um adendo, um momento muito privilegiado da psicologia em termos de acesso a psicólogos. Antes, os psicólogos se formavam e tinham que entrar em alguma clínica, né, ficarem estagiários, às vezes sujeitos a remunerações pífias, né, dentro de clínicas, atendendo 18, 19 clientes por dia, atendimentos de meia hora. Hoje, cada um tem o direito de ter o seu consultório num cantinho do seu quarto, desde que garantidas as condições de privacidade, né? E com isso a gente consegue oferecer mais serviço e atender mais pessoas que podem ter mais acesso também. Então, eu acho que foi um ganho muito grande a gente conseguir fazer as nossas sessões via internet hoje, né? Acho que foi muito Sem legal. dúvida, sem dúvida. Mas então, seguindo, Ana, de um modo geral, né, até por influência dessa mídia, dos filmes e etc. que a gente vê, é, quando a gente fala de psicoterapia, a maioria das pessoas, isso está no imaginário popular, né, aquele divã, né, do Freud, né, e o psicoterapeuta sentado atrás do cliente, né, e fazendo anotações num caderninho, né? E eu te pergunto, será que quando a gente vai consultar com você, por exemplo, né, com alguém que trabalha com abordagem centrada na pessoa, a gente pode esperar um cenário como esse, de divã, do psicólogo atrás, esse tipo de coisa? Olha só, de um modo geral, não, né? Eu vou falar assim, em linhas bem gerais. A maioria de nós tem um sofazinho ou 2 poltronas, alguns gostam de chão, muitas almofadas. O que a gente tenta fazer é um ambiente em que a pessoa se sinta em casa, né? Então, ninguém tem um divã em casa, ou poucas pessoas têm, as que gostam muito de decoração, ou gostam muito de Freud, mas, enfim, o que a gente busca é tornar um ambiente acolhedor
propício a pessoa poder explorar o que ela quiser, né? Se enroscar em cima do sofá. Eu tenho no meu consultório um sofá bem fofo, né? Em que as pessoas chegam e a primeira coisa que elas fazem é se encaracolar. Eu tenho alguns cobertores ali para essa época de frio, né? Eu continuo atendendo online e presencial, então assim, esses cobertores hoje me dão um pouquinho de trabalho, porque eu tenho que tirar cada vez, botar para lavar, porque a gente tem que manter as condições de higiene e tal, mas ainda assim eu acho que vale a pena manter um ambiente acolhedor. Mas é importante também notar, dentro daquilo que a gente falava um pouquinho antes, Ivo, que hoje o que as pessoas querem é serem acolhidas, e o ambiente é o que menos importa. Você pode ter um ambiente super aconchegante, se a sua atitude não for de receptividade ao cliente, ao que ele traz, ele não vai se sentir aconchegado. Então, hoje eu digo assim, o consultório está reduzido hoje a esses 40 centímetros aqui, tá? Um pouquinho mais, 60, que me separam do rosto do meu cliente, como agora aqui com vocês, e esse acolhimento olho no olho pode ser feito, né? Alguns psicólogos que têm o privilégio de conseguir mais espaço fazem algo como uma casa na árvore, né? Ou fazem uma casa no fundo da sua própria casa para poder atender, bem aconchegante. O importante é isso, é que o clima seja de aconchego no ambiente, e o que cria esse clima de aconchego não é o consultório, é a atitude do terapeuta. Né? A gente vê assim, alguns psicólogos da abordagem centrada têm que atender em clínicas atrás de uma mesa, porque não tem outro lugar. Né? Então, o que eles podem fazer? Eles podem afastar a mesa e atender na frente, junto, né? Mas hoje em dia, até isso, a gente está precisando manter 2 metros de distância, janelas abertas. Então, o que importa mesmo é o clima que o psicólogo consegue implementar durante o encontro. Muito bom. É bom saber disso, né, professora? Porque muito do imaginário popular ainda fica naquela de achar que vai chegar lá e, às vezes, os meus pacientes, clientes perguntam o que eu tenho que falar, né? É Sim. interessante isso, porque ele se sente como se tivesse algo especial que ele tem que dizer. Não, você fala o que quer falar, né? E a gente vai trabalhar em cima disso. Isso. Às vezes o cliente me pergunta assim, por onde é que eu começo? E a Também. minha resposta a isso costuma ser, por onde você quiser e der conta. Exatamente. Porque Esse é o nosso trabalho. nem sempre o começo é o que o cliente dá conta de falar. É. Porque, na verdade, eu vou fugir um pouquinho da pergunta, tá, Ivo? Mas, assim, é que eu acho isso tão importante. Para nós, o que importa não é o que ele vem falar, é ele estar conosco. Então, eu digo que a demanda traz o cliente ao consultório para um encontro conosco, e nesse encontro nós teremos a oportunidade de sermos terapêuticos. A terapia acontece no encontro, pelo encontro. Então, tanto faz se ele traz um problema lá de trás, ou se ele traz um incômodo do time dele ter perdido hoje. Ele está falando dele. E é este ser que fala que será contemplado e com o qual eu vou me relacionar para uma relação terapêutica. Então, Muito a bom. demanda é que traz o cliente. E ela vai se resolvendo na medida em que ele tem uma relação terapêutica comigo. E isso é muito importante, né? A relação do cliente com o psicólogo. Isso é fundamental. Mas seguindo, professor, a pergunta é a seguinte: na abordagem centrada na pessoa, são utilizados testes ou algum outro instrumento auxiliar? Se são, quais são eles e quais são os mais utilizados? E se não são, qual é a ferramenta que a ACP utiliza como ferramenta de análise? Bom, a gente trabalha, antes de tudo, com mediação verbal, né? E quase que exclusivamente com mediação verbal. Mais recentemente, né, a gente incorporou alguns elementos da própria ludoterapia que ficam disponíveis no consultório caso o cliente deseje, né?
alguns elementos de psicoterapia expressiva, que podem ser facilitadores da própria expressão. Então, às vezes, o cliente tem dificuldade em verbalizar, mas ele consegue desenhar, né? Então, assim, não chega a ser oferecido, mas é deixado disponível, deixado à vista para... Eu, atualmente, nem deixo mais à vista, porque eu não tenho nenhum que não fale. Mas quando eu percebo que isso pode ser uma ajuda a mais, eu deixo disponível, caso a pessoa deseje, né? Em alguns casos, a gente lança a mão para cumprir alguma exigência. Por exemplo, você vai fazer uma avaliação bariátrica e alguns psicólogos se sentem com vontade de utilizar algum teste para embasar a sua própria avaliação, né? Eu mesma não uso nenhum, não uso nenhum. Né? Então, a gente trabalha com o que é trazido pelo cliente e com o estar com ele dali na relação e por aí vai, né? Na mediação verbal. Na verdade, o grande instrumento que a gente usa é a nossa presença. É verdade. Né? É a nossa presença inteira, congruente, empática, congruência, empatia e autêntica. Né? Enfim, Sim. é isso que a gente faz. E incondicional, acima de tudo, incondicional. Não há nenhuma condição para que a gente possa ouvir aquela pessoa. Exato. E muita gente nos procura exatamente porque precisa ser escutada. Né? Isso. E Precisa um dos ser. diferenciais é assim, porque você pode me dizer, mas Ana, isso tem em todas as abordagens, ou pelo menos deveria ter. Né? Onde é que isso vira o elemento básico da sua terapia? É na suficiência dessas atitudes. Então, o Rogers, quando coloca, em 56, ele escreve um texto que ele já vinha falando disso antes, mas ele descreve melhor isso, as condições necessárias e suficientes para a relação terapêutica e para a mudança de personalidade. Então, quando ele diz que isso é suficiente, ele retira do campo do comum e coloca a atribuição ao terapeuta de ter essas condições e que, se ele tiver em uma potência máxima, elas serão suficientes. O que muitas vezes ocorre é que a pessoa não está se sentindo congruente o suficiente, não está conseguindo compreender empaticamente de forma suficiente, ou não está conseguindo ser incondicional. Ou seja, a pessoa dela está interferindo na própria escuta, a pessoa do terapeuta está interferindo na própria escuta. E é por isso que hoje, aqui no CPHB, a gente faz curso de formação de psicoterapeutas centrados na pessoa. Não é um curso de formação em abordagem centrada na pessoa, porque não basta saber a teoria, a pessoa tem que se tornar este ser terapêutico. É verdade. Né? Então, é uma questão de treinamento de atitudes, e atitude não é só comportamento. Né? Isso eu aprendi com você. Atitude não é comportamento. O comportamento faz parte da atitude, mas tem outros elementos que constituem a atitude. Exatamente. Isso é importantíssimo. Mas, em parte, a senhora já... Você me chamando Você de já colocou... senhora, você me mata. Desculpa. Não, Você já desculpa. colocou em parte o que eu vou te perguntar aqui em seguida, né? Que quando a gente fala de abordagem centrada na pessoa para alguém, né? Para alguém leigo que não é psicólogo, né? Ele pensa o seguinte: mas todas as psicoterapias não são centradas na pessoa? Então, qual é o diferencial da ACP? Que Então, vamos é começar assim, respondendo a nominalmente provocação, né? Que essa aí é uma provocação comum que a gente recebe, todas as terapias são centradas na pessoa. Não, isso. algumas psicoterapias não são centradas na pessoa como um todo. A gente tem que entender direitinho qual é o objeto do trabalho daquele psicoterapeuta. Né? Há psicoterapias que vão trabalhar na expansão do inconsciente para que ele se torne mais claro e que a pessoa possa lidar com ele.
né? E eu nem vou falar muito disso, porque eu nem conheço muito de psicanálise para poder falar, mas é o pouco que eu aprendi lá atrás. Depois a gente tem as terapias que trabalham sobre o comportamento humano. E a gente não pode desqualificar. É muito importante treino de comportamento, né? Que bom que a gente aprende cedinho como esperar até chegar ao banheiro para fazer xixi, por exemplo. Sim. Né? Então, alguns controles, algumas adequações, e isso tem que ser respeitado também. O nosso objeto de estudo não é o comportamento em si e nem são as emanações de inconsciente. A gente trabalha com a expansão da consciência e com a pessoa como ser completo, como ser... Eu não gosto muito da palavra integral, porque ela tomou algumas conotações estranhas nos últimos tempos, né? Mas como ser como um todo. O nosso objetivo de trabalho é uma temática muito privilegiada, é a felicidade da pessoa. É ela tornar a vida dela mais tranquila, mais em paz, naquele sentido de ataraxia que os filósofos gregos e romanos, enfim, traziam para a gente o que seria a tranquilidade da alma. É a pessoa se sentir bem na própria pele. Né? Então, o nosso trabalho, ele contempla um pouco de comportamento, mas a gente não faz treino de comportamento, né? Contempla o que a pessoa trouxer de conteúdos conscientes e inconscientes, mas principalmente de deixar claro qual é a sua vontade e o que a vontade dessa pessoa pode fazer dela uma pessoa mais feliz, né? E a sua ação no mundo. Tem um conceito de ACP que a gente usa muito, na verdade ele não é do Rogers, ele é do Goldstein, que é o da tendência atualizante, em que o ser humano fará o melhor que considerar melhor na sua existência, dentro das possibilidades que ele tem, né? Ele fará sempre o que for melhor para o seu melhor. Né? Então, a ideia é a busca, e quando a gente fala em tendência à atualização, a gente não pode esquecer que tem uma ação. O ser humano é ação. Sim. Né? Fomos E feitos uma para ação. ação que esteja integrada aos seus afetos vai fazer dele um ser humano mais feliz do que adequado. Tá? Muito bom. Eu acho que é esse o diferencial. Eu acho que a gente tem uma temática muito privilegiada. É verdade, não resta dúvida, né? É o conceito de saúde mesmo. Você falou um pouquinho aí na questão, né, da pele, etc. Na minha abordagem, né, que é a cognitivo-comportamental com o biofeedback, né, a gente vê como a pele manifesta, né, aquilo que vai por dentro dela. Né? É bem interessante. Mas vamos lá, professor, vamos seguindo. Né? Como é que a ACP lida com aspectos da personalidade, principalmente da personalidade com desvios, com problemas, né, do paciente? Por exemplo, com um esquizofrênico, com uma pessoa com síndrome do pânico, enfim, como é que a ACP lida com esse tipo de trabalho? Como todos os outros. Para começar, a gente não pensa em aspectos de personalidade. A gente pensa em pessoas em funcionamento possível. Né? Então, quando uma pessoa traz um aspecto, digamos, desviante, né, assim, da forma como a gente colocou, ou algum aspecto que não seja socialmente aceito, a primeira coisa que a gente precisa perceber é que ela está fazendo o melhor que ela pode. Esse é o primeiro dado. E que esta forma de agir no mundo faz parte do ser que ela é. Então, quando eu falo em aceitar o meu cliente, não significa concordar com o que ele faz, mas significa aceitar que ele também é isso, também é essa ação, mas ele não está gerando só doença. Essas ações dele também são parte da organização que ele precisa para funcionar no mundo. Então, ele não está gerando só doença, ele está gerando também saúde. Né? Quando eu consigo englobar e abarcar essa existência, a compreensão dessa existência como um todo, né? Essas manifestações, as que forem tratáveis,
vão se tornando cada vez menos evidentes e ele passa a funcionar cada vez melhor, né? Então, assim, como é que a gente trabalha com transtorno do pânico? Né? Não é ensinando a respirar. Ok, saber respirar é importante, né? Mas não é o nosso foco. Mas a gente compreende esses medos que muitas vezes ele próprio não sabe que estão ali, né? Que ele também tem medo de ter medo, tem medo de passar mal, e a gente trabalha como é estar nessa situação, e a partir da fala e do acolhimento disso, ele vai se sentindo cada vez melhor. Agora, é claro, isso é importante, que não é exclusivo da ACP, né? Eu sou de opinião que nenhuma terapia, isoladamente, dá conta das psicopatias e das psicoses. Nenhuma terapia, isoladamente, dá conta dos problemas psicológicos gerados pelo que tradicionalmente chamamos de psicoses e psicopatias. Né? Então, a gente precisa de equipe multidisciplinar. Eu sou super a favor da integração de trabalhos entre psicólogos, né? Talvez não em psicoterapia, mas, por exemplo, se eu tenho um cliente que precisa viajar amanhã e não dá conta disso, né? Das duas, uma, ou eu vou com ele, porque é quase inviável, ou eu digo assim, amigão, olha só, de hoje para amanhã eu não te prometo, mas eu tenho um cara que pode te ajudar. Vai lá no Ivo. Sim, aí nós vamos trabalhar pontualmente Exatamente. nessa questão. Né? Depois que você terminar lá, você volta, ou se for uma coisa de um prazo um pouco maior, a gente pode trabalhar junto. Né? Eu não vejo problemas nisso. Eu não vejo porque a gente tem que ter só um terapeuta. Né? Mas agora, isso é uma opinião muito pessoal. Né? Eu não posso falar pela abordagem centrada na pessoa, eu posso falar por mim. Então, se eu tenho um médico que pode me ajudar, se eu tenho um nutricionista que pode me ajudar, um personal trainer, por que não? Né? Por que não podemos todos trabalhar em prol do bem-estar do nosso cliente? Sim. O ser humano é um universo, né, professora? Sim. Então, assim, para tratar de um universo, o outro universo precisa estar pronto. Né? E nessas questões, uma das ideias da PsiTV é fazer muito em breve um programa que reúna psicoterapeutas das diversas áreas trabalhando sobre um tema comum. Né? Esse programa está sendo preparado por nós, aqui pela equipe da PsiTV, né? E, assim, convidamos os outros profissionais, claro, que quiserem se juntar a nós, a se juntar para a gente trabalhar essa questão e formular isso de uma maneira coerente. Considerando que você está me comunicando disso, eu também considero que isso seja um convite, desde já está aceito. Já está feito, sempre foi. Aliás, né, Luciana, ser minha convidada de sempre. Né? Oh, Você meu querido, sabe disso. obrigada. Deixa eu fazer um adendo aí no que você falou, que eu acho uma coisa muito importante. Nas universidades, eu dei aula há 10 anos junto com você. Gente, para quem não sabe, eu fui aluna do Ivo, fui supervisionanda do Ivo, né, orientou minha monografia, e depois foi meu colega de trabalho. Imaginei o privilégio que foi isso. Mas nas universidades tem um clima de uma certa competição entre as abordagens. Sim. Para o cliente, isso não faz a menor diferença. O cliente quer saber se ele vai chegar, vai ser compreendido e vai sair melhor. O nosso problema não é o colega que trabalha bem numa abordagem diferente da nossa. O nosso problema é qualquer profissional de psicologia que trabalhe mal. Porque o leigo, ele não sai do consultório onde ele foi mal atendido falando da abordagem. Ele sai do consultório onde ele foi mal atendido falando mal da psicologia e dos psicólogos. O que é um grande problema, né? É Porque um grande problema para todos. Então, quando um profissional atende mal, ele não desqualifica apenas o trabalho dele, ele desqualifica o trabalho dos psicólogos de forma geral. E por isso me preocupa muito algumas coisas que estão acontecendo de pessoas não formadas em psicologia utilizando técnicas psicológicas. Sim, isso é um problema seríssimo. Seríssimo.
E é um problema para a gente discutir num outro programa também. Você já está convidada, né? Já estou dentro. Certo. Mas então, continuando, né? Na sua clínica, né, o CPHB, Centro de Psicologia Humanista de Brasília, né, qual é a faixa de público que é mais atendida, assim, adulto, adolescente, criança? Porque muita demanda que existe hoje nos consultórios seria pelo psicólogo de adolescentes, né? Uhum. Em medicina a gente chama de ebiatra, né? É, Mas seria algum ebipsicólogo, alguma coisa do gênero, é. né? Então, qual é o público maior do CPHB ou da abordagem centrada na pessoa? Qual é o público mais privilegiado, digamos assim? Bom, vamos separar as duas coisas. A abordagem centrada na pessoa atende públicos de todas as idades, né? Então, a gente tem ludoterapeutas centrados na criança, a gente tem profissionais que vão se especializando em adolescentes, jovem adulto, adulto e terceira idade, né? Hoje em dia, eu já acho que a gente já vai ter que ter a quarta idade, gente, porque estamos ali, né, na terceira, mas com mira à quarta idade. Então, assim, na verdade, depende muito do terapeuta o que ele escolhe fazer, né? Eu hoje não tenho, por exemplo, eu já tive uma clínica grande com 5 salas, em 2012 eu reduzi, fiquei só com a minha sala, e eu própria não atendo crianças, né? Aí eu digo que não atendo até o momento em que chega uma mãe e diz assim, mas Ana, eu só confio em você. Não, mas olha só, eu tenho para te indicar, eu tenho fulano, 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 não, mas eu queria você. Aí vem a pergunta assim, seu filho fala? Se ele falar, se ele conseguir verbalizar, eu tenho uma condição melhor de trabalho pelas minhas próprias limitações, né? Então, eu hoje atendo 2 crianças, né, que para mim são crianças de 11 anos, mas que pergunta para eles se eles são criança. Os 2 se acham pré-adolescentes. E são atendimentos super profundos, super bacanas, né? São crianças que com um pensamento que eu acho que eu vim ter depois dos 25 anos, né? Ou talvez alguns que eu não tenha ainda, e acaba que eu aprendo muito com eles. Então, a gente não tem, a abordagem centrada na pessoa não tem uma faixa específica de atendimento. Agora, cada terapeuta vai fazendo aquilo pelo que se especializa e pela demanda que aparece, né? Eu já tive clientes de 86, 87 anos que resolveram ressignificar a vida depois da viuvez e que ressignificaram de uma forma muito interessante, né? Hoje em dia, o meu público maior, e eu estou falando em números, né, em percentuais, é de adultos, né? Eu gosto muito do jovem adulto, de trabalhar com o jovem adulto, que enxerga o mundo cheio de possibilidades e cheio de impossibilidades ainda também, né? Então, me agrada muito, mas eles crescem e depois eles se tornam adultos e eu tenho sido bastante procurada por adultos também. O que é muito importante, né? A sociedade precisa do trabalho do psicólogo de uma maneira muito ampla, né? É, E, infelizmente, a psicologia não tem conseguido, eu diria, né, atender a esse papel de se disseminar fortemente. Veja que nós não temos um serviço público de psicologia, com consultórios públicos, né? Do mesmo jeito que a gente tem de medicina. Por que não vários psicólogos credenciados, né, ao uhum, INSS que pudessem estar fazendo atendimento? Mas, sim. enfim, tudo isso a O, PsiTV o, vai o trazer à Ivo, baila. o Ivo, você traz 2 questões aí muito importantes. A primeira é que assim, a gente é criado para aprender muitas coisas. A gente aprende história, a gente aprende geografia, aprende matemática, português, e tudo isso é importante, eu não estou desqualificando não, porque tudo isso ajuda a criar processos mentais e processos de raciocínio que vão tornar a pessoa com mais recursos lá na frente. Mas a gente não aprende a sentir, né? A gente não tem uma educação para a paz real dentro de si, né? Culturalmente, a gente vive em situações que são muito estressantes do, do,
da própria pessoa. Então, ela sempre tem que almejar mais, ela tem que querer mais. E essas coisas vão tornando o ambiente interno tumultuado. Então, a gente tem adultos tumultuados, com tumulto interno, né? E a outra questão é essa do acesso, né? Então, mas eu acho que a gente vive um momento privilegiado nisso. Acho que tem Sim, alguma coisa acontecendo aí na mudança que é bacana. é verdade. Seguindo então, professora, é, quando alguém procura a sua clínica, quer dizer, ou a abordagem centrada na pessoa, nós sabemos que entre as abordagens existe uma diferença. Algumas chamam de cliente, outras chamam de paciente. Como é que eles são chamados na ACP? De clientes. A gente chama de clientes, né? E isso tem a ver com a abrir mão do poder atribuído pelo cliente ao profissional, né? Se eu pretendo uma relação de igualdade, eu tenho que tratá-lo como alguém que me contrata para prestar um serviço, mas que não o coloca no lugar de doente, porque ele definitivamente não está, ele está buscando o bem-estar, e uma pessoa que busca bem-estar, ela pode ter um mal-estar, mas ela não está doente, então ela não é um paciente, e nem é passiva, com 2 S's. Né? A gente chamar de paciente vem do modelo clínico, e a gente abriu um pouco mão desse modelo clínico, então a gente chama de cliente. Vem do patos, né? Que é a Isso, doença. Então, isso. por isso, o chamar de cliente fica mais adequado. Né? É. Muito bem. É bem por aí, professora. Eu gostaria, assim, que agora, né, nós estamos chegando aí no final do nosso tempo, temos poucos minutinhos, que você colocasse, Ana, assim, aquilo que vem do teu coração mesmo, sobre a ACP, que você pudesse dizer para o nosso público, porque é muito importante ressaltar que a PsiTV é uma TV pública para que as pessoas se informem sobre as várias abordagens em psicologia. Né? E então eu gostaria que você deixasse aí para o público alguma mensagem, algum recado que você queira. O canal fica aberto para você. Bom, tanta coisa a falar, eu já falei tanto, né? É, mas do meu coração, o que eu desejo é que as pessoas busquem estados de tranquilidade e de paz, né? Que busquem auxílio para se sentirem melhor na própria vida, para se sentirem bem, porque eu sei que a gente vive momentos de muita dor, de muita incerteza, mas a gente tem profissionais que podem ajudar a pessoa se sentir melhor no seu pequeno universo interno, mesmo estando dentro de um universo muito atribulado, né? Então, o que eu acho é que psicologia deveria ser para todos, né? Todo mundo, quando o filho nasce, leva ao pediatra, leva ao ortopedista quando o pezinho está torto, né? Ou quando está com uma dor na coluna, mas o Paulo Niemeyer, né? Que é o neurologista, ele tem uma observação de assim, as pessoas fazem exame de tudo, menos do pescoço para cima, né? Menos do cérebro. E aí eu vou mais além, a gente não cuida dos nossos afetos. E acaba que a gente se afeta com tudo, né? E nesse afeto desordenado, desorganizado, a gente acaba se perdendo muito. Eu estudo bastante filosofia, eu gosto muito de filosofia, e eu percebo que isso me acalma muito, né? E me dá uma compreensão de todo, uma compreensão de vida, uma compreensão de morte, né? Então, eu acho que vale a pena estudar, fazer psicoterapia, procure um profissional recomendado, um profissional bom, não precisa ser antigo para ser bom, embora um pouco de experiência confira também um pouco de sabedoria, né? Mas a gente não pode achar que todo velho é sábio, né? Verdade. Não é bem assim. Mas muitos de nós têm a oferecer isso, né? Então, venha fazer psicoterapia para uma vida mais feliz, mais plena, mais realizada, né? E não vale a pena se conformar num lugar de desconforto dentro da própria vida. Uma Né? coisa Uma que. existência mal vivida é uma existência desperdiçada. Verdade.
Uma coisa que me impressiona muito ainda hoje é que muita gente, quando recebe uma recomendação, você devia procurar um psicólogo. Por quê? Tá pensando que eu tô doido? Gente, Uhum, tem que acabar com esse mito, com esse desvio, na verdade, de visão, né? Psicólogo não é exatamente. coisa para doido, não é mesmo, né? Não, aliás, o que a gente menos tem é doido, né? Eu Exatamente. não me lembro de jamais ter atendido um. Até porque para nós doido não existe, né? Exatamente, né? É que assim, não só para nós não existe, é porque todo mundo é do jeito que é. E a loucura, o que para alguns é loucura, é só uma forma de juízo. Uhum, É um sim. juízo externo que fizeram dessa pessoa, né? E para nós é um ser humano que precisa ser respeitado, ser contemplado nas suas necessidades, ser escutado, para que ele possa agir e ser melhor no mundo. Muito bem, professora. Muito, muito bem. Por último, eu gostaria que você deixasse aqui, Ana, para a gente os seus contatos, né? Do CBHP, ou desculpa, do CPHB, enfim, os contatos por onde a gente pode encontrar você, onde os clientes podem te encontrar, né? E assim ter realmente um cuidado com a saúde mental. Tá, então, assim, o CPHB, né, é um centro de psicologia, um centro de estudos, né, em que a gente tem abordagem centrada na pessoa como forma de atendimento única, né, então a gente lá trabalha com abordagem centrada na pessoa, e eu tenho curso de formação de psicoterapeutas centrados na pessoa, do CPHB, né, então os nossos contatos, para quem quiser saber mais sobre isso, aqui no Instagram, encontra no CPHB Brasília, que é o canal que nos abriga hoje, e no site cphb.com.br. Né? O meu telefone está no site, está também no CPHB, e lá no Instagram do CPHB tem a Linktree, onde encontra alguns trabalhos que eu fiz, acesso ao site. Então, entrando no Instagram pelo CPHB_Brasília, me encontra. Muito Né? E se bem. colocar no Google também, Centro de Psicologia Humanista de Brasília, também me encontra. Muito bem. E vai ficar publicado também nesse vídeo assim que eu editá-lo, tá? O que deve acontecer lá para sábado, não vou falar nada antes por causa do tempo, mas vai estar tudo no link bonitinho para vocês acompanharem. E no link do vídeo também. Quem tiver no YouTube vai poder acessar por lá, certo? Ana, muitíssimo obrigado, tá? Uma alegria imensa conversar com você, certo? Eu e toda a equipe da PsiTV-BSB agradece e convida você para quando tiver alguma coisa importante que você acha que deve falar para o público, procure o nosso canal, a gente divulga entre os nossos inscritos e para o público em geral, certo? Porque a PsiTV é o canal da psicologia brasileira. Ivo, meu querido, eu que agradeço novamente a oportunidade. Acho que é um grande avanço a gente ter agora uma Psi-TV, né, um meio de comunicação que eu desejo que se torne um grande portal onde as pessoas entrem e encontrem psicólogos, encontrem profissionais qualificados, encontrem material de consulta. Enfim, eu desejo toda a sorte do mundo para a PsiTV e o meu afeto eterno e enorme por você. Né? Se eu pudesse, né, eu ia dizer assim, vamos tornar o mundo todo melhor, mas se a gente não puder o mundo todo, pelo menos o nosso mundo próximo, né, dos nossos familiares, das nossas relações, enfim. E eu te agradeço muitíssimo o convite e desde já aceito os próximos convites. Tá bom? Já estão aceitos, é Muito só uma questão de obrigado. agendar. Muito obrigado, Ana. Um Obrigado de beijo grande a coração todos. e aquele abraço e até a nossa próxima. Até a E próxima, agora, Ivo. Muito falando obrigada. do nosso público, eu já quero deixar registrado que na próxima quarta-feira nós teremos o nosso primeiro convidado internacional falando sobre psicanálise, o professor Gaston Sal.
Quem vai entrevistá-lo é a psicóloga Janaína Nery Vargas Gonçalves, que vocês já conhecem através do primeiro programa Conversando com Quem Faz. O Conversando com Quem Faz de hoje fica por aqui e espera vocês na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã. Um bom dia a todos e até lá!